Olá, nós vamos falar aqui agora sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram a forma como o rei de Portugal encontrou para ocupar a vasta extensão territorial que ele tinha aqui na América, que era muito maior do que o próprio reino que ele tinha lá na Europa. O rei de Portugal tinha medo que outras nações, como a Inglaterra, a França ou a Holanda, invadissem os seus territórios em busca de riquezas conhecidas, como o pau-brasil, ou riquezas mesmo desconhecidas que o rei ainda queria encontrar, diamantes, ouro ou outras pedras preciosas. Então ele dividiu esse território em várias faixas, pegou uma das melhores para ele, pelo menos que ele acreditava ser a melhor, no Nordeste, onde ele sabia que era uma terra boa para plantar cana-de-açúcar, que era um dos projetos do rei de Portugal aqui, e o resto das terras ele doou a fidalgos, que eram pessoas importantes lá no reino de Portugal. Um desses fidalgos foi Vasco Fernandes Coutinho, que havia servido ao rei por vários anos na exploração, conquista e administração de colônias do litoral africano e mesmo na Ásia. Algumas fontes dizem que Vasco Fernandes Coutinho chegou a viajar para a China. Bom, então, quando terminou essa sua vida de exploração, em Portugal ele tinha muita riqueza, algumas terras e uma pensão real. Ele abriu mão de tudo isso, vendeu suas terras, vendeu todas as suas posses e até mesmo a pensão real em troca da investida nas capitanias hereditárias. Para isso ele conseguiu uma caravela, a Caravela Glória, e conseguiu 60 homens, a maior parte deles degredados. Algumas fontes dizem que existiam nobres com ele, provavelmente nobres degredados que caíram em desgraça após cometerem algum tipo de crime ou perderem suas terras, perderem suas riquezas na Europa. Então, no dia 1º de junho de 1534, Vasco Fernandes Coutinho recebeu do rei a carta de doação da capitania. Pouco menos de um ano depois, Vasco Fernandes Coutinho chegava aqui na América, mais especificamente nas costas do nosso estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, na região próxima entre o Morro do Moreno, atual Morro do Moreno, e o Convento da Penha. Algumas fontes dizem que ele atracou na Prainha, outras fontes dizem que ele atracou na Praia do Ribeiro. Mas o maior povoado que a gente conhece aqui é um dos primeiros é da Prainha. Inclusive lá tem a Igreja do Rosário, que é uma das igrejas mais antigas do Brasil. E os índios chamavam essa região na época de Piratininga. Os nativos, que a gente chama hoje em dia de povos indígenas, alguns foram hostis, outros conseguiram virar amigos. Vasco Fernandes Coutinho conseguiu fazer aliança com eles. A ideia de Vasco Fernandes Coutinho era ocupar uma ilha que ele havia avistado no litoral. Só que essa ilha tinha muitos índios hostis que inicialmente ele não conseguiu vencer. Então ele estabeleceu aqui, na região onde ele chamou de Vila do Espírito Santo, prosperou por alguns anos, conseguiu montar algum engenho, conseguiu ganhar algum dinheiro, só que teve muita dificuldade, principalmente com os povos nativos e alguns problemas com invasores estrangeiros. Por fim, Vasco Fernandes Coutinho teve que voltar à Europa em busca de mais recursos para sua capitania. Alguns anos depois da morte de Vasco Fernandes Coutinho, o problema da sucessão foi resolvido, e o filho dele, Vasco Fernandes Coutinho Filho, assumiu a capitania do Espírito Santo. A capitania no governo dele prosperou, aumentou para 6 o número de engenhos de cana-de-açúcar. Ele conseguiu aliança com algumas tribos e a pacificação de outras, ou seja, o extermínio de outras, e buscou ajuda nos franciscanos, uma ordem que se estabeleceu ao norte, nordeste do Brasil, criando vários conventos e templos religiosos. Inclusive foram os franciscanos que Vasco Fernandes Coutinho Filho trouxe para cá, que construíram mais tarde o Convento da Penha. Após a morte dele, quem assumiu o controle da capitania foi a mulher de Vasco Fernandes Coutinho Filho, Luísa Grimaldi, que fez um ótimo governo na nossa capitania, diga-se de passagem. Esse é um fato curioso, porque foi o único momento no Brasil colonial onde uma mulher teve poder de fato. Ela, segundo a lei de Portugal, só quem poderia receber a herança seria um parente homem, tanto que mais tarde houve um processo judicial em que um parente de Vasco Fernandes Coutinho Filho acabou
tomando o controle da capitania, e Luísa Grimaldi voltou para a Europa, aonde ela se dedicou à vida monástica, ela virou uma freira. Mais uma curiosidade aqui sobre a cidade de Vila Velha e Vitória é que, por alguns anos, a cidade de Vila Velha passou a pertencer à Vitória. O município de Vila Velha deixou de existir e passou a ser um distrito de Vitória. Pouco tempo depois, a lei mudou, Vila Velha voltou a ser uma cidade, um município, e depois voltou a ser integrado à Vitória novamente e mais uma vez voltou a ser um município independente. Bom, a aula de hoje é basicamente isso. Até mais.